Ainda no Congresso, o Congresso resolveu acelerar aquelas pautas que estão aumentando ainda mais a tensão com o governo Lula. A base parlamentar já não se contenta com negociações muito tímidas e parte para o confronto direto, mostrando que o Planalto perdeu o controle da agenda. Pergunto a você, Silvio Navarro, diante desse cenário, como é que está vamos dizer assim, a força de Lula com a sua base na sua avaliação? Repito, viu, Daniel? Não tem mais força, não tem mais governabilidade, vai ser tudo na base do PIX, né? A emenda PIX. Então, até abril, que é quando o governo ainda tem cofre, ainda pode utilizar recursos da União, vai ter de liberar dinheiro para aqueles deputados que precisam concluir determinadas obras por meio de emendas nos seus redutos eleitorais, porque isso foi prometido e isso, evidentemente, é importante para quem vai tentar a reeleição, até abril do ano que vem. Depois, não mais. Por conta do calendário eleitoral, você tem uma proibição, uma restrição para a liberação de recursos, menos aqueles recursos engessados, que são despesas obrigatórias. Então, talvez o que se busca nesse momento, eu li uma nota no Cláudio Humberto e tem uma outra nota também hoje no Globo, que a Gleisi Hoffmann tem tentado conversar pessoalmente com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para destravar algumas possíveis bombas, e que também vai procurar o Davi Alcolumbre, mas ali está mais complicado, por causa do cenário recém-exposto aqui em relação ao Jorge Messias, mas que ela estaria tentando desarmar um pouco dos barracos, para utilizar até a expressão empregada na nota, dos barracos promovidos pelo Lindbergh Farias, seu namorado. O Lindbergh, de fato, passou dos limites, muitos decibéis acima nesse debate, e o presidente Hugo Motta se irritou profundamente e disse claramente ao Lindbergh algumas frases mais duras, né? A principal delas foi que ele era especialista em judicializar o trabalho da Câmara, portanto, o líder do partido que representa o presidente da República joga contra o próprio Congresso Nacional. E é verdade. Isso todos é escancarado. Ademais, o Lindbergh também adotou um espírito ali muito mais belicoso, tem feito a política no microcosmo da Câmara dos Deputados, nas reuniões de líderes, com muita bile, batendo na mesa, gritando. Então isso não agradou o Hugo Motta. A Gleisi está tentando apaziguar os ânimos, mas acho que até o final do ano dificilmente o governo consegue remar no Congresso Nacional. Olá, Silvio, tudo bom? Professor. Eu achei interessante, você fez essa referência ao Barata Ribeiro, né, que foi rejeitado porque era médico, mas acho que nós bem estávamos precisando de um médico agora para o Supremo, porque como tribunal, como órgão de justiça, o Supremo está respirando por aparelhos, né? Queria saber de você o seguinte, você acha que todo esse esforço do governo em colocar um soldado do PT, a expressão que você tão adequadamente usou, né, que é o Messias, tem a ver também com o fato de que quando esse governo passar, né, e quando avançarem as investigações sobre o mau uso de verba pública, vou dar só 2 exemplos, né? O primeiro, mais óbvio, já está nas manchetes, é a questão do INSS, do roubo dos aposentados. E a outro exemplo, né, dentre vários, né, é quando começar a se investigar o uso de verba pública para esse vexame internacional que foi a conferência, a FLOP 30, né, a conferência do clima lá em Belém. Nós temos notícia de R$500 bilhão para uma única empresa que não fez absolutamente nada. Então, quando essas investigações avançarem, né, e eventualmente chegarem ao Supremo, é uma deturpação do nosso sistema de justiça criminal, mas é o que acontece, tudo acaba chegando no Supremo, né? Se não seria importante para o PT ter lá os seus soldados para garantirem, como já garantiram na Lava Jato, a mais absoluta impunidade, a reversão de condenações, a anulação de processos, né? Você acha que isso também pesa?
Professor Rocha Monteiro, bom dia. Tá certíssimo. É evidente que isso tem até um nome, né? Trauma Joaquim Barbosa. É mais ou menos isso. Eles têm o trauma quando foram pressionados a indicar um negro para a Suprema Corte, governo Lula I ainda. E ele indica o Joaquim Barbosa como ministro do Supremo Tribunal Federal. Estoura o mensalão, acontece, né, a denúncia, surge a denúncia por meio da Procuradoria-Geral da República, até na época batizada da denúncia dos 40 ladrões e por aí vai, e essa ação penal, a ação penal 470 do mensalão, chega e cai nas mãos do ministro relator Joaquim Barbosa. Demora um tempão, né? Porque o mensalão estoura naquele 6 de junho de 2005, tem a CPMI dos Correios, a apresentação da denúncia, a formalização pela Procuradoria-Geral da República, mas o julgamento da ação penal 470 é só no dia 2 de agosto de 2012, muito tempo depois. E aí o que acontece? O Joaquim Barbosa redige votos duríssimos, com penas altas, não perdoa a cúpula do PT, o José Dirceu apontado como o chefe da quadrilha do mensalão, entre outros, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, o ex-presidente do PT, José Genuíno, eu acho que a lista é muito grande, e alguns presidentes de partidos aliados da época do mensalão, o Roberto Jefferson do PTB, tem também o dirigente do PP na época, o Pedro Correia, Valdemar Costa Neto do PL. E aí, o avanço de tudo isso faz com que o governo se apresse na tentativa de reduzir a força da ação penal 470 com o ministro revisor. E aí é que entra o primeiro soldado petista escancarado ali, que é o ministro Ricardo Lewandowski, para justamente tentar revisar, abrandar as penas do Joaquim Barbosa. Então faz todo sentido a linha de raciocínio que o PT não quer mais passar por um julgamento como o do mensalão, que o PT não quer mais uma lava-jato, que, aliás, quem implodiu a Lava Jato foi o STF. O Lula foi condenado em várias instâncias por juízes de verdade, por desembargadores. Faz todo sentido. Tem aí o roubo dos aposentados do INSS, que esse senhor Jorge Messias passou um ano com a denúncia na gaveta. Ele tinha informações sobre desvio de recursos do sindicato do irmão do Lula, o Frei Picareta Chico. Então, eles sabiam de tudo isso. A COP será um escândalo internacional. Essa OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, usou sem licitação de largada R$500 bilhão. É espanhola. E nós acompanhamos o mundo acompanhou o desastre que foi essa Conferência do Clima. É evidente que eles estão se precavendo e vão tentar manter a única veja a distorção, né, do nosso sistema de 3 poderes, né, professor? Poderes independentes e harmônicos entre si, que deveria ser, conforme a nossa Carta Constitucional. Mas nós teremos a força política de um espectro político do país, a esquerda, num tribunal.